Irmãos, boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça, com a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero, em nome do pastor Adriano, a quem carinhosamente eu chamo de Didico, não sei se os irmãos sabem desse nome de herói que ele tem. Ele diz que às vezes ele me liga, mas eu ligo muito mais para ele do que ele para mim, né? Passei, há 2 anos atrás, por uma crise de ansiedade. Precisei ir ao psiquiatra a tomar alguns remédios e ele, como pastor e psicólogo, foi um bom amigo que Deus colocou ao meu lado, que segurou na minha mão e, graças a Deus, eu já estou no período do desmame, né? Então, louvo a Deus por isso. Queridos, abra a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos meditar nos versos de número 16 até o verso de número 21. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu quero louvar a Deus por mais um ano que o Senhor concede à Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga, desejando ao Senhor que Ele mantenha essas portas abertas até a sua vinda, que os irmãos sejam fiéis ao Senhor, passando de geração em geração o Evangelho e o poder do Espírito Santo, da qual do Senhor nós recebemos. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de número 16 a 21, irmãos. Mesmo assentados, queridos, mas com toda a atenção, reverência ao Senhor que está entre nós e certamente há de falar por meio da sua palavra às nossas vidas, assim nos diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eis aqui o Teu povo, Senhor, reunido em Teu nome. Povo redimido, povo comprado por um alto preço. E as nossas vidas, ó Deus, são sedentas de ouvir a Tua voz e o Teu ensino. A nossa alma, ó Pai, só se alimenta do pão espiritual. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor nos traga esse banquete. Que o Senhor fortaleça, ó Deus, a nossa fé. Que o Senhor traga, ó Deus, ensino à nossa mente. Que o Senhor traga correção, ó Deus, aos nossos corações. E que assim, ó Deus, ao nos despedirmos logo mais, possamos voltar para casa na certeza de que estivemos diante da Tua presença. É em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que nós rogamos e clamamos. Fala conosco. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar nesta noite sobre o tema que foi um dos brados da Reforma Protestante, que é o tema da sola Escritura, ou somente a Escritura. E sabemos que além desses brados, desses slogans, tivemos outros, das quais os reformadores foram corajosos para, diante de um mundo hostil, diante de uma igreja incrédula, pudesse apresentar os marcos e os fundamentos de uma genuína fé e de uma genuína espiritualidade na presença de Deus. A pergunta, irmãos, que nós refletimos não seria óbvio para a igreja sempre ser fiel à palavra de Deus?
não deveria ser, digamos assim, como que natural às nossas vidas, sabendo que ela é fonte de toda a revelação do Senhor. Mas, ao mesmo tempo que, ainda que creiamos que a palavra de Deus é sim palavra de Deus, toda ela revelada, o seu Antigo e Novo Testamento, nós reconhecemos também que a nossa natureza caída e a nossa natureza pecaminosa nos leva para distante do seu ensino. Se nós, por algum instante sequer, deixarmos de meditar na palavra de Deus e deixarmos de colocar a nossa alma devota naquilo que o Senhor nos ensina através dela, naturalmente nós iremos petrificar o nosso coração, nós iremos cauterizar a nossa mente e seremos presa fácil para qualquer fábula, para qualquer mito fundante, para qualquer ideia ou ideologia que de alguma forma nos atraia e nos seduza e nos leve para distante da palavra de Deus. Não é apenas nos nossos dias que vemos a palavra do Senhor sendo atacada. Sendo ela a palavra de Deus, ela sempre foi atacada. Ela sempre foi atacada por aqueles que estão fora dos nossos arraiais. Mas ela, infelizmente, também é atacada por aqueles que estão dentro dos nossos arraiais. Ao longo da história da igreja, nós vemos inúmeros movimentos que depreciaram as Escrituras. Ainda no Novo Testamento, no primeiro século, a igreja teve que lidar com uma heresia chamada gnosticismo, onde os gnósticos, que queriam ser tratados como irmãos, diziam para aqueles que eram, digamos assim, obedientes à doutrina dos apóstolos, que eles não precisavam ficar atentos à sã doutrina. Eles traziam um movimento místico e sincrético, que fazia você acreditar que Deus pode trazer todo dia uma nova revelação a você. Que você não precisa mais meditar nos salmos, você não precisa mais ter um hábito diário de leitura da palavra de Deus, porque se você crê, se você tem fé, Deus vai falar profundamente, diretamente ao seu coração, logo você não mais vai precisar das Escrituras. Isso é presente, é visível ainda hoje. Os filhos dos gnósticos do primeiro século são os movimentos neopentecostais dos nossos dias, que, ignorando a palavra de Deus, tratando a palavra de Deus como se fosse algo humano e terreno, lhe incentiva e lhe seduz a dizer: feche a Bíblia, coloque ela na gaveta e ouça o Espírito falar somente ao seu coração, e todos os dias ele vai trazer uma nova revelação a você. O apóstolo Paulo, quando combatia o gnosticismo, a carta que ele escreveu aos Gálatas, ele chega a dizer que se um anjo lhe aparecer e lhe comunicar uma outra verdade que não seja o Evangelho, que este anjo seja amaldiçoado, que isso seja anátema, porque não há outro Evangelho, porque não há outra revelação. O Senhor nos traz, irmãos, a sua palavra, para que por meio dela nós vivamos. O autor da carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, deixa muito claro, quando ele diz que outrora, ou seja, nos tempos antigos, Deus, o Pai, havia nos falado pelos profetas e pelos patriarcas. Agora, ele diz, nesse presente tempo, nós temos sido falados pelo Filho. O Filho que o apóstolo João chama de o Logos, a palavra de Deus. Logo, a palavra é testemunha do Cristo. Jesus, quando confrontou os fariseus, os saduceus e tantas outras doutrinas judaicas daquele tempo que não estavam crendo que ele era o Messias, e ele diz: vocês julgam que as Escrituras têm a vida eterna, pois bem, elas testificam a meu respeito. Elas falam acerca de mim. E veja, Jesus está falando do Antigo Testamento. Ainda não havia ali a compilação do Novo Testamento. Ao longo da história, não somente o gnosticismo se levantou no meio da igreja, mas um homem chamado Marcião se levantou em meio à igreja também para dizer que o Antigo Testamento não era mais suficiente, não precisávamos mais dele, e que no Novo Testamento nós só precisávamos de algumas partes. Mais uma vez, trazendo a experiência mística. Se você
tem essa experiência pessoal com Deus, você não precisa mais do Antigo e do Novo Testamento só de algumas partes. Nos concílios ele foi rechaçado. Como o apóstolo Paulo diz, esses homens nós precisamos fazê-los calar. Mais adiante, irmãos, nos dias de hoje, eu diria que o grande movimento que tem atacado as Escrituras é o movimento do pragmatismo. A igreja tem abandonado a fidelidade às Escrituras por aquilo que dá certo e por aquilo que enche a igreja. E nós julgamos ser certo aquilo que dá resultado. Queremos trazer a sentença de uma boa igreja se ela tem bastante gente, se ela tem boa arrecadação e se ela tem influência na sociedade. Mais uma vez, o liberalismo teológico se apropria disso, dizendo, olha, nós precisamos estar atentos à sociedade. O herege moderno tem nome, é de René Kivitz, que diz que a Bíblia precisa ser atualizada aos nossos dias, aos padrões da sociedade. E que você precisa, ao lê-la, atualizá-la. E quando nós voltamos ao brado do somente a Escritura, nós vemos que reforma acerca daquilo que pensamos e cremos não é trazer novidade. Quando os reformadores eles dizem igreja reformada sempre se reformando, não é uma igreja que se amolda ao mundo, não é uma igreja que se torna padrão na moldura secular, mas é que, sabendo que a igreja ao longo dos séculos, formada por pecadores como nós que somos, naturalmente nos afastaríamos da sã doutrina. Quando nós estamos distantes da palavra, irmãos, nós precisamos de uma reforma. E a reforma significa voltar às Escrituras, voltar à sã doutrina, voltar à palavra de Deus. Quando nós observamos esse texto e lembramos do período histórico que hoje também nós celebramos, nós vemos que uma das coisas que mais motivou Martinho Lutero a apregoar as suas 95 teses na abadia de Wittenberg, na Alemanha, era justamente querer uma igreja bíblica. A cada dia que se passava, Lutero buscava paz à sua alma e ele não a encontrava. Todos nós sabemos que ele se converte depois de uma viagem a cavalo e no meio de uma tempestade de bastante chuvas, raios, relâmpagos e trovões, ele prometeu a Deus que se ele passasse vivo naquele dia, ele dedicaria então a sua vida a um monastério, a um mosteiro agostiniano, e assim, no dia seguinte, foi o que ele procurou. Chegando dentro desse mosteiro, inicia a peregrinação espiritual de Martinho Lutero, onde ele encontra, através dos seus estudos, das suas orações, bastante divergência com aquilo que ele, como um monge, conhecia das Escrituras. Lutero, então, movido por este sentimento de retorno às Escrituras, ele pensa, escreve as 95 teses, e no dia 31 de outubro ele apregoa essas teses. E aqui fica um parênteses, né? A gente, todo dia 31 de outubro, a gente se sente obrigado a postar no Instagram, no Facebook, que nós celebramos a Reforma Protestante e não o Halloween. E é importante, jovens, crianças que aqui estejam, quando seu papai e a sua mamãe não deixam você comemorar e nem celebrar o Halloween, não é porque ele é careta ou porque ele não é legal, é porque o seu pai quer ser obediente ao Senhor. Não foi por acaso, irmãos, que Lutero escolheu o dia 31 de outubro. A reforma não existe antes do Halloween, o Halloween existe antes da reforma. Quando Lutero escolhe o dia 31 de outubro para apregoar na porta da igreja as suas contradições daquilo que ele pensava acerca da igreja, era o domingo mais movimentado. Imagine a igreja de hoje, onde muitas pessoas não têm o hábito de serem assíduos e comprometidos com a presença aos cultos. Mas pelo menos 2 datas a gente sabe que enche igreja, Páscoa e Natal. Você pode ficar o ano inteirinho sem ir à igreja, não, mas no Natal tem que ir. Passa o ano inteirinho, não, na Páscoa eu vou.
a missa, né, naquele tempo, a missa do dia 31, era chamada a missa de All Hallows, ou seja, de todos os santos, porque era a data que era a véspera da comemoração e da celebração do calendário católico do dia 1º de novembro, que era o dia de todos os santos. O Papa Gregório IV, no ano de 835, ele estabelece essas duas datas, a data de todos os santos e a data de finados, por causa da influência da cultura celta na Europa. Uma cultura que era bastante mística e da onde surge o Dia das Bruxas. Os celtas acreditavam que naqueles dias os mortos eles se levantavam em formas de esqueleto ou até mesmo aparecendo alguns animais. É por isso que às vezes a gente, quando vai falar que alguém é feio, diz que parece como um sapo. Vem mais ou menos dessa cultura. O Papa Gregório IV, então, ele, para cristianizar uma comemoração pagã, ele decreta, então, o dia de finados, ou seja, o dia dos mortos, e, anteriormente ao dia dos mortos, o dia de todos os santos, que já morreram. A igreja era levada, então, a cultuar mortos. A igreja era levada, então, a devotar a sua fé em pessoas que já foram sepultadas e a acreditar que naquele dia eles poderiam se comunicar de alguma forma. Quando Lutero, então, escolhe esse dia 31, se você depois quiser ler a tese de número 14 até a tese de número 29, Lutero vai questionar o entendimento da doutrina do purgatório, ou seja, daqueles que estão mortos e estão no purgatório. Dizendo assim, olha, não é pelas indulgências que você coloca e pelas moedas que você deposita que a alma do seu avô, a alma do seu tio vai sair do purgatório para o céu, ou seja, não há comunicação nenhuma entre eles. Quando Lutero diz e coloca as suas teses e fecha a porta da igreja, a multidão ia ficar do lado de fora se perguntando, cadê o padre para rezar a missa? Eu quero orar pela alma do meu avô. Eu quero clamar a Deus pela alma do meu filho. E Lutero diz, nesse dia não tem missa, ou seja, nesse dia ninguém vai celebrar morto, porque precisamos voltar às Escrituras, e quando nós voltamos às Escrituras, ao invés de celebrar mortos, nós celebramos aquele que deu a vida eterna, nós celebramos aquele que é a própria vida. Logo, meu querido irmão, nem de brincadeira fantasie-se de morto. Nem de brincadeira se coloque de fantasia de bruxa. Por mais que você diga, pastor, mas a interpretação dessa festa mudou. Não muda. Aquilo que começa como brincadeira traz as suas raízes pagãs. É como um crente que acha que pode, no carnaval, comprar uma mortalha, ou seja, uma roupa de morto, e correr atrás do trio. Não pode. A nossa cultura cristã não celebra morto, a nossa cultura cristã celebra a vida. E nada melhor do que confrontar o dia dos mortos, nada melhor do que confrontar o dia das bruxas para o paganismo e para a sociedade secular, do que convidá-los a conhecer a vida, do que convidá-los a conhecer a Cristo, que morreu e ressuscitou. E nós cremos, portanto, irmãos, que só se pode conhecer a Cristo através daquilo que nós chamamos de uma revelação especial. Os céus proclamam a glória de Deus, a natureza revela que há um Deus criador sobre todas as coisas, mas a Escritura revela que há um Salvador. A Escritura revela que há um Messias, que encarnou, que pagou o preço na cruz em nosso lugar, trazendo-nos assim a salvação. Logo, a pergunta que eu fiz no início, por que tanto ataque às Escrituras? Porque a intenção de Satanás, a intenção do inimigo da nossa fé, é de fato solapar a nossa crença, é tirar as nossas estruturas. E a palavra de Deus, irmãos, é esse fundamento. Fundamento para todas as coisas. Por isso, volte os olhos agora comigo, a partir do verso 16, e veja como que, bem antes de 1517, o apóstolo Pedro já precisava gritar somente a Escritura. É um movimento que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Quando ele inicia no verso 16, diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas.
Veja, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro, ele declara que a origem das Escrituras não é uma origem humana. Diferente de todo o livro sagrado, de qualquer cultura, de qualquer religião, que teve na mente de um ser humano, na mente de um homem, a sua base, o apóstolo Pedro, ele declara abertamente, dizendo assim: o que nós vos demos a conhecer acerca do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não é seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não dá, irmãos, para colocar, como os teólogos liberais querem fazer, a Bíblia em pé de igualdade com qualquer outro escrito passado. A Bíblia, ela é superior aos mitos gregos. A Bíblia é superior aos mitos da Mesopotâmia. A Bíblia, ela é autoritativa e superior porque ela não vem do coração e nem da mente do homem. Não foi o apóstolo Paulo que idealizou um mercado de fé e disse assim: eu vou escrever mensagens acerca de Jesus para que essas pessoas possam assim dar prosseguimento àquilo que nós vivemos hoje. A origem das Escrituras é o próprio Deus. A origem das Escrituras é o próprio Espírito Santo, daquilo da qual nós cremos de que toda a Escritura é inspirada por Deus, como Paulo fala a Timóteo. Observe comigo o final do versículo número 21, quando o apóstolo Pedro diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo escreveu, o que Moisés escreveu, o que Daniel escreveu, Jeremias escreveu, Abacuque, o que todos esses homens escreveram não foi por vontade própria. Não pense aqui que eles estavam em transe, como se estivesse ali psicografando a Bíblia. Não, nada disso. Deus usa a experiência, Deus usa o testemunho e o momento histórico e manda com que eles tomem nota. Assim como o Senhor fez com o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Pátimos. Preso por causa da palavra de Deus, ele diz: eu vi o Senhor glorificado, e ele mandou eu tomar nota daquilo que eu vi. E ele toma nota, e hoje nós temos a revelação, o livro do Apocalipse. Meu querido irmão, a sua fé e a minha fé precisam estar firmadas nas Escrituras, porque somente ela vem da parte de Deus. Por mais que você goste das Crônicas de Nárnia, por mais que você goste de tantos outros livros que têm até mesmo um fundo confessional por eles, mas não é comparado às Escrituras. Deixa eu lhe ser mais claro: por mais que você goste das Institutas de Calvino, ela não substitui a palavra de Deus. Nenhum outro livro, nenhum outro comentarista, Max Lucado, John Stott, John Piper, são todos homens abençoados por Deus, mas nenhum dos seus escritos substitui a palavra do Senhor. Precisamos, então, ser os crentes, os irmãos da palavra. E quando somos os irmãos da palavra, quando somos a igreja da palavra, a própria palavra de Deus diz que nós somos nobres. Foi assim que Lucas, o médico amado, escreveu sobre os crentes de Bereia, dizendo: olha, os crentes de Bereia, eles são os mais nobres. E por que eles eram considerados nobres entre os irmãos? Porque eles tinham apreço à palavra de Deus. Eles amavam a palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo pregava, eles tomavam as Escrituras e diziam: deixa eu ver se o que esse pastor está dizendo tem amparo bíblico, tem fundamento nas Sagradas Escrituras. Logo então, o apóstolo Pedro, sabendo dos movimentos gnósticos desse tempo, de falsos mestres, de homens que tinham a intenção equivocada de não serem fiéis ao Senhor, ele diz: olha, o que nós entregamos a vocês, o que nós demos a conhecer. E o que foi que ele deu a conhecer? Em primeiro lugar, o poder. Que poder é esse, irmãos? Não é o poder do transe, não é o poder do êxtase, é o poder do Evangelho. Quando a Bíblia fala de poder, ela está falando de Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele diz que não se envergonha do poder de Deus, porque ela é o Evangelho. Perdão, ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz assim: eu não tenho que me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus.
Então, quando a gente fala de poder do Espírito, o poder do Senhor, nós não estamos falando de raios lasers, ou de intuição, e de ler mente, ou de levitar, ou então de operar um milagre ou outro. Não, nós estamos falando de Evangelho. Uma igreja poderosa é uma igreja bíblica. Uma igreja que ama a palavra e que tem zelo por ela. E Pedro então diz aos irmãos que estão ali na dispersão, dizendo assim, nós não vos demos a conhecer o poder, ou seja, a boa nova, o Evangelho. E o que esse Evangelho traz para nós? Qual que é o final da nossa fé? Qual é a finalidade do Evangelho, a nossa fé? Se não ter a expectativa da vinda do nosso Senhor. E é isso que o apóstolo Pedro diz, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, a palavra de Deus, ela aponta para uma última promessa, para que essa era passe, para que o primeiro céu e a primeira terra passem, e nós possamos viver plenamente das promessas do Evangelho. Falta o cumprimento apenas de uma promessa, e essa promessa é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta é, igrejas que não estão fincadas na palavra de Deus e que não têm zelo pela palavra de Deus, ela não trata dessa promessa. Ela trata da promessa de prosperidade, ela trata da promessa de riqueza, fama, poder, cura. Não que Deus não tenha poder para curar as nossas enfermidades. Não que nós não possamos orar ao Senhor por causa do ofício do nosso trabalho, pedindo ao Senhor que Ele possa trazer o seu sustento através da dignidade do nosso trabalho. Mas a finalidade última, irmãos, da nossa fé é orar Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança não está nos rudimentos deste mundo caído e quebrado. A nossa esperança está nos novos céus e novas terras, na promessa da restauração da criação, num corpo ressurreto e glorificado, assim como o do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Voltar às Escrituras, irmãos, é lembrar da última promessa, é lembrar de que vivemos neste mundo, mas aguardamos a manifestação do Rei, daquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que está à destra do Pai, e que governará e regerá as nações com justiça e com equidade. Enquanto isso, nós ficamos brigando, discutindo, lançando nossa esperança em fundos monetários, lançando a nossa esperança em ideologias humanas, e com isso a nossa alma vai desfalecendo, e com isso a nossa alma vai ficando frágil. Devemos, portanto, irmãos, lembrar do Evangelho e da promessa. Na continuidade do verso 16, o apóstolo Pedro continua dizendo, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja, o apóstolo Pedro está dizendo, nós não entregamos para vocês um evangelho que é segundo ideologias, que é segundo mitos, que é segundo fábulas. Então, ela é segundo o quê? De onde provém o evangelho? Qual é a fonte da revelação de Deus? E aí, então, o apóstolo Pedro diz, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Do que ele está falando? Ele está falando do Monte da Transfiguração. Naquele dia, quando o Senhor Jesus chamou consigo a Pedro, a Tiago e a João, subiram ao monte, e lá, enquanto eles oravam, a glória de Deus foi revelada naquele monte, e apareceram ali Moisés e Elias, conversaram com Jesus, e Pedro, atônito, vendo tudo aquilo, testemunhando tudo aquilo, ele então diz, eu ouvi a voz.
Quando o Cristo foi transfigurado diante de nós, o apóstolo Pedro testemunha dizendo assim: a voz do céu foi dita, a voz de Deus foi ouvida, e essa voz dizia: este é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. O próprio Deus revelou a eles quem era o seu filho, e como que eles deveriam então se relacionar com Cristo, sendo ele o Deus encarnado, o Messias, aqueles a quem a nossa expectativa e a nossa esperança é posta. O apóstolo Pedro então diz no verso 17: pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Quando ele fala dessa glória excelsa, ele está falando daquilo que ele viu. O que Pedro viu Pedro, Tiago e João viram naquele monte, no momento em que Cristo é transfigurado, eles viram o reino de Deus. Eles viram a consumação do século. Assim como em partes o Senhor revelou também ao apóstolo João na ilha de Patmos, naquele monte, o Senhor mostrou a Pedro o que haveria de ser. Irmãos, essa experiência de Pedro foi tão impactante, que Pedro, depois que essa visão se esvai, ele olha e diz assim: Senhor, eu vou fazer uma cabana para ti, outra para Moisés e outra para Elias, e vamos ficar aqui para sempre. Quem é que tem a ideia de subir no pico da neblina, seja lá qual for a montanha, no Everest, e dizer assim: eu vou construir uma casa e vou ficar aqui para sempre? Não é vantajoso. É melhor descer. Tem tanta Disney para a gente ir. Tem tanto hambúrguer artesanal para comer. Tem tanto jogo do Náutico para assistir. Essas são as nossas glórias, irmãos. A gente não quer morrer porque a gente acha que isso é tudo. Tem tanta viagem interestelar para fazer, mas Pedro diz: não, uma cabana para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, eu durmo no sereno. Mas não vamos descer não. Vamos ficar aqui. Por que ele quer ficar ali? Porque ele viu a glória excelsa de Deus. E quando nós vemos a glória excelsa de Deus, a promessa do Senhor, irmãos, nada neste mundo se compara àquilo que está preparado para nós. E Pedro viu, testemunhou, e escreveu, e relatou, dizendo assim: creiam. Somente quem vê essa glória majestosa de Cristo, irmãos, é que pode considerar tudo como perda. A fama, o poder, a riqueza, a aparência, o ego. Nós só consideraremos isso como perda, como algo não valioso. Isso que todo mundo valoriza, nós só iremos desvalorizar quando nós encontrarmos algo maior. E esse algo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele vale a pena morrer. Por Ele vale a pena gastar a vida. Quando nós lemos a história das missões e tantos mártires que aos seus 20 anos, 30 anos, como o nosso pioneiro, Ashbel Green Simonton, que aos 36 anos foi a óbito, e a gente fica: puxa, mas morreram tão cedo, morreram tão novos. Eles não consideravam, irmãos, o que nós consideramos. Somente o poder do Espírito falando pela palavra faz com que saiamos da nossa terra natal, do conforto do nosso lar e da comunhão da nossa família, para fazer Cristo conhecido em outro lugar. E para isso, vale a pena morrer. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Patrick e a Elaine. Eles são missionários do projeto Filhos de Agar. Foi o primeiro projeto que a Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico abraçou como sustento financeiro. E eu convoquei o conselho missionário da igreja, convidei o Patrick e a Elaine para uma entrevista, e diante de tantas perguntas, eu fiz uma pergunta para o Patrick e virei para ele e falei assim: Patrick, quanto tempo você pretende ficar no Oriente Médio? Por quanto tempo você pretende concluir esse projeto? E ele, na hora de responder, lacrimejou os olhos e disse: Mazinho, eu espero ser sepultado lá.
eu espero ser sepultado lá. Eu estou indo levar a Cristo a um lugar hostil, a um lugar que eu sei que eu corro risco de vida e ponho minha família em risco, mas a glória de Cristo precisa ser conhecida lá também. E depois dessa resposta, eles saíram, eu virei para os irmãos do Conselho Missionário e disse assim: a gente não pode rejeitar a nossa participação de um projeto, de uma família que está disposta a morrer por causa de Cristo. E foi um desafio enorme. Nossa igreja estava passando por um momento assim de reformulação, havia passado por um processo de divisão por causa de questão doutrinária, arrecadação lá embaixo, e pastor, e quanto? Falei, não, vamos dobrar o que a gente tinha proposto. Eles precisam. E, irmãos, isso fortalece o nosso coração. Saber que não é somente o apóstolo Pedro, não somente o Patrick, mas todos nós fomos chamados a olhar as Escrituras e ouvir essa voz de Deus a falar conosco. Versos de número, então, queridos, 19, o apóstolo Pedro, ele vai aplicar essa verdade de que, sendo a Bíblia originada no próprio Deus e não sendo tratada ela como objeto humano, o que então nós devemos fazer? E aí ele diz, verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazei bem a atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Se a Bíblia é inspirada por Deus, irmãos, ela tem a autoridade e ela é suprema para que eu e você a obedeçamos. Obedecer à Bíblia não é radicalismo. Obedecer à Bíblia não é ser legalista. Obedecer à Bíblia e à sua palavra é amar ao Senhor. O próprio Cristo nos ensina isso. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Obedecer à Bíblia não é radicalismo. Obedecer à palavra de Deus não é legalismo. Obedecer à palavra de Deus, irmãos, é uma expressão de amor ao autor das Escrituras. E Jesus nos confirma isso. Se vocês têm os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra, e os guarda, ou seja, e os obedece, são vocês que me amam. Logo, se nós desobedecemos a palavra de Deus, se deliberadamente nos tornamos rebeldes diante do seu ensino, será hipocrisia da nossa parte, para não dizer mentira, dizer que amamos ao Senhor. Só pode dizer que ama ao Senhor aquele que de fato obedece à sua palavra. O Senhor Jesus mesmo ainda quem diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tratá-lo com honra, dignidade e respeito, mas não obedecer é uma afronta. É a quebra do mandamento, e o Senhor então nos ensina. E o apóstolo Pedro diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, ou seja, em obedecê-la. Coloquemos em prática o que a sã doutrina nos ensina, de Gênesis a Apocalipse. Pois quando, irmãos, nós obedecemos a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz, este é o único meio para a nossa santificação e para a nossa maturidade na fé. Queremos crescer no Senhor, queremos amadurecer na fé, mergulhe o seu coração e a sua mente na palavra do Senhor. Pedro, ele ilustra que a nossa experiência com as Escrituras é como o nascer do sol. Quando você vê a obscuridade da noite é vencida pelos primeiros raios do sol. Assim é na nossa vida espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando os raios da palavra de Deus e dos ensinos do Senhor e o testemunho do que ela nos traz penetram o nosso coração, gerando fé em nossas vidas, a nossa vida começa a clarear. E assim como o sol lança os seus primeiros raios nas primeiras horas do dia, e ao meio-dia ele está lá em cima,
lançando luz sobre todas as coisas, é o que nós devemos esperar que aconteça na nossa vida. Quanto mais eu mergulho e aprendo da palavra de Deus, mais o seu ensino ilumina a minha vida, me santificando e me amadurecendo diante daquilo que Deus espera de mim. O salmista, irmãos, fala essa mesma verdade lá no Salmo de número 119, verso 105, quando ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. O que a Bíblia é para nós? É lâmpada, é luz, que clareia o caminho e o reto caminho que nós trilhamos. Por fim, versículo de número 20, o apóstolo Pedro reafirma aquilo que ele já falou no início, dizendo: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, não vem de fábulas engenhosamente inventadas pelos homens. O que nós podemos, então, queridos, aplicar acerca desta verdade da somente a Escritura, dessa doutrina que é bíblica, onde a própria palavra testifica de si mesma que ela é digna de toda a confiança e de toda a aceitação? Irmãos, o que nós precisamos praticar diante dessa doutrina do somente a Escritura é vigiar o nosso próprio coração. Reflita sobre as grandes decisões que você já precisou tomar até aqui. E se pergunte quantas vezes você consultou a palavra de Deus ou o aconselhamento bíblico para tomar essa decisão, para agir dessa forma. Houve lá em Recife, o pastor Adriano falou, sou natural de lá, fui seminarista da igreja de Boa Viagem, e eu conheci um homem lá que ele era de um alto cargo de um banco. E ele, então, numa certa semana, virou para os irmãos da igreja e disse: eu fui transferido. E a gente ficou muito triste quando ele disse isso, porque a família dele era muito querida, era daquela família assim que está em tudo da igreja. E eu perguntei para ele assim: mas não tem como adiar essa transferência, não tem como, né, colocar para depois? E ele falou assim: olha, mas vai fazer bem a minha carreira. Eu preciso aceitar essa transferência, porque se eu pretendo ascender profissionalmente, eu não posso dizer não. Irmãos, a gente fez até despedida para eles, né? Teve bolo, brigadeiro, aquelas coisas que a gente gosta, fomos orar, demos presentes. Na semana que eles deveriam viajar, parecia filme, né? Sabe assim que o romântico ele vai atrás no aeroporto porque a amada ia entrar no avião e ir embora, e de repente ele acha que perdeu a amada, e ele vira para trás, ela está lá no saguão? Foi mais ou menos isso. Ele falou assim: foram embora. Domingo seguinte, eles estavam na igreja. Como assim? Não ia ser transferido, não foram embora, não receberam o presente, tudo. E ele, então, falou para o pastor, que testemunhou para a igreja, dizendo assim: olha, a gente já tinha tomado a decisão de sermos transferidos, era bom para a minha profissão. Mas nessa semana, depois das despedidas, foi que eu fui orar. Fui consultar a palavra de Deus e buscar conselhos bíblicos. E eu percebi que eu estava colocando a minha carreira acima de tudo na minha vida. E ele disse: eu sei que para onde eu fosse, ou eu iria encontrar uma igreja, ou até mesmo plantar uma. Mas ele falou: Deus nos colocou aqui. É aqui que eu tenho visto os meus filhos servirem ao Senhor. É aqui que eu tenho visto a minha esposa servir ao Senhor. É aqui que nós temos crescido na fé. E eu abri mão, então, da transferência, para poder vivenciar a vida comum da igreja. Isso é raro, irmãos, nos dias de hoje. Você pensar em negar uma transferência porque a igreja onde você está é a sua família da fé, é raro, mas existe. E aconteceu, e eu espero que continue a acontecer. Logo, então, precisamos lembrar, se a palavra de Deus é inspirada, não há nada, irmãos, neste mundo, e na existência da realidade desse mundo, que não seja bíblico. Meu querido jovem, adolescente,
Não há nada mais bíblico do que uma escola. Não há nada mais bíblico do que uma aula de matemática, de português, de geografia, de história, biologia, química, seja qualquer disciplina que for. Como capelão, às vezes eu provoco os professores dizendo que a teologia é a mãe de todas as ciências. E aí o professor, que é isso, pastor? É, para cima de mim, que fiz um UNB, licenciatura em Química, licenciatura em Biologia. Eu falei, meu amigo, enquanto você estava fazendo licenciatura, o mundo já existia. Quando você vai lá estudar a composição da água, H2O, isso aí lá na separação das águas e da terra, Deus já estava botando carbono de um lado e H2O do outro. Você só aprendeu isso depois. Logo, não permita, meu querido jovem, adolescente, você que está na banca universitária, que algum doutor em filosofia, antropologia ou qualquer gia que seja, venha mandar você guardar a sua Bíblia e lê-la somente em casa. Pois não há nada nesse mundo que não seja bíblico. A economia é bíblica, a política é bíblica, a sociedade é bíblica, a lei e o direito é bíblica. Abraham Kuyper, quando estava falando do calvinismo, ele diz que não há nenhum centímetro da existência da realidade humana da qual Deus não diga, é meu, pois Ele é o Criador. E as Escrituras nos instruem a como reagirmos e a como falarmos diante deste mundo. E, por fim, não despreze, meu querido irmão, a doutrina da somente a Escritura, pois estes que desprezam a Bíblia causam a sua própria destruição. E isso é o próprio apóstolo Pedro que diz, eu só vou ler, está ainda na continuidade do capítulo 2, quando ele diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos surgirão, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro vai continuar dizendo, olha, vai surgir homens que vai fazer da fé mercado. Será que vocês reconhecem alguma igreja que parece mais um mercado do que uma igreja? Onde a fé tem preço, onde a cura tem preço, onde o crescimento do seu negócio tem preço, pois está, o apóstolo Pedro já falou isso desde o primeiro século. Isso não é inovação, é heresia antiga. E aqueles que se desviam da palavra caem nas palavras fictícias desses falsos mestres. Logo, fechar as Escrituras e não meditar na palavra de Deus é causar para si mesmo, irmãos, a nossa própria destruição. George Chamberlain, o fundador daquilo que nós chamamos de Mackenzie hoje, em 1870, quando ele chega na cidade de São Paulo, e 20 anos depois, antes mesmo do Brasil se tornar república, ainda era império, ele recebeu o imperador Dom Pedro II. E nas atas desses encontros foi revelado que a coroa tinha bastante interesse de investir no Mackenzie, desde que eles deixassem de lado a sua confessionalidade. A resposta de George Chamberlain para os dias atuais, hoje nós comemoramos 151 anos de presença no Brasil, George Chamberlain disse, enquanto a Bíblia estiver aberta no Mackenzie, as suas portas estarão abertas para a sociedade. Que a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga seja a palavra de Deus aberta a este bairro, seja a palavra de Deus aberta aos seus vizinhos, aos seus familiares, para que eles conheçam a vida e a vida eterna que há no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nosso Deus amado, renova em nós, ó Deus, o amor à Tua palavra.
Renova em nós, ó Deus, o meditar nela, para que assim como teu servo Davi, nós possamos experimentar o destilar dos favos e dizermos que temos prazer na tua lei. Livra-nos, ó Deus, de nos afastarmos dela. Livra-nos, ó Deus, de sermos pragmáticos, de dedicar a nossa fidelidade ao resultado e não à verdade. Para que assim, ó Deus, sendo uma igreja fiel, quando o Senhor vier, possamos receber a coroa da vida. Reafirmamos, ó Deus, a nossa viva e única esperança. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.